Boa noite, deusas, sejam todas muito bem-vindas, fico muito feliz. Vamos ter mais uma noite de encontro à lua, estamos na lua cheia, né, aproveitando a expansão dessa lua, toda a energia que ela possui. É a primeira lua cheia de abril, né, então ela está após o ciclo de eclipses do primeiro semestre, e estamos trabalhando toda a expansão que essa lua traz, né, e toda a energia muito intensa e muito forte dessa lunação. Para quem não me conhece, para quem está assistindo agora, eu sou a Aline, eu sou taróloga, mestra em tarô, sou terapeuta holística e mais mil coisas. E sou aqui a fundadora da Stellium. E dentro dessa proposta da Stellium, nós temos toda a lua cheia, o encontro de mulheres, em que trazemos, né, temas relacionados ao nosso feminino, a dores muito pessoais do universo feminino, que envolvem nossa ancestralidade, a parte histórica, né, a nossa relação social. E um desses assuntos, né, é a conexão com o nosso corpo. Não que seja uma dor exclusivamente feminina, mas aqui a nossa abordagem é mais dentro, né, da nossa realidade como mulheres, né, e buscando também a sabedoria do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né, nós vamos trabalhar o capítulo 7. No nosso grupo nós trabalhamos todos os temas, mas aqui nos encontros a gente está sempre trabalhando o livro. E agora nós estamos no outono, esse é o nosso primeiro encontro do outono. Né, nós estamos recebendo o outono, serão 3 encontros baseados nesse capítulo. Hoje a gente vai expandir um pouco ele para trazer o conceito principal, e aí nos próximos a gente vai complementando e enriquecendo. Então, nessa energia de outono, a gente teve nessa seleção, chama Deus entrar, a gente teve essa seleção para trabalhar o corpo jubiloso, porque, né, todos os capítulos eles foram selecionados, né, sorteados ao longo do nosso processo de planejamento dos encontros, então não foi específico, a gente realmente foi olhando os capítulos, né? E aí veio para no outono trabalharmos o corpo e tem tudo a ver. Porque o outono, né, ele representa essa estação do soltar das folhas, essa estação que nos traz um convite, né, a tirar todo o peso, a olhar especificamente para as nossas raízes, para aquilo que é valioso, para aquilo que é importante, para aquilo que eu preciso ter e sentir, né, que eu preciso manter na minha vida para suportar o inverno que está por vir. Então, o inverno é a parte profunda, ele representa a morte. Eu tenho o ciclo de vida, morte e vida, né, que tanto Clarissa trata nesse livro, e o inverno ele é esse momento de morte. Então, o outono é a transição da vida, que é o verão, para a morte. E quando a gente entra nessa energia de outono, em algumas regiões muito mais marcante, né, por exemplo, aqui eu estou em São Paulo, então a mudança no clima ela é muito forte, o inverno aqui é muito marcado, né, então a gente já começa a sentir o clima ficando mais suave, a brisa ficando mais gelada. Meu prédio tem muitas árvores, a gente já começa a notar uma mudança nas folhas, e tudo isso para a estação do inverno que está por chegar. Então, quando a gente olha para esse momento, a gente também pensa que se eu tenho uma árvore muito frondosa, é o momento dela soltar folhas, soltar até galhos, né, ficar realmente reduzida. Às vezes a gente até pensa, né, questiona se aquela árvore ainda tem vida, para que no verão ela se apresente ainda maior do que era antes. E ano após ano ela vai fazendo isso e crescendo, e se tornando maior, mais intensa, mais forte, né? E isso é o que a gente faz também com o nosso corpo. O nosso corpo é esse tronco, o nosso corpo ele é essa base, essa força, essa estrutura que tudo suporta, que toca os céus, que nos ancora na terra com as nossas raízes. Então, olhar para o nosso corpo no outono é olhar para aquilo que é fundamental, que eu preciso ter bem, né? E não apenas o nosso corpo no aspecto físico, mas o nosso corpo como um grande templo de muitas camadas. E quando eu olho para esse corpo, toda essa energia que ele possui, aí sim eu tenho ainda mais potência para o inverno que se aproxima na minha vida e na minha alma, que é esse processo de renascimento. Então, por exemplo, hoje à tarde, né, eu fui num parque aqui próximo, que é o Parque Vila Lobos, e as árvores são muito grandes, é um parque muito antigo, e assim, estar conectado àquele ambiente de tanta natureza, né, hoje eu vi a lua nascendo lá, então ver a lua no ambiente de natureza, né, a lua tão intensa, tão cheia, me traz ainda mais intenção e gratidão, né, diante da possibilidade de sentir, viver, de presenciar, né, sabe, de me sentir também parte desse campo. Então, quando a gente trabalha corpo, é muito maior. Para as meninas que chegaram agora, né, a proposta de hoje é que a gente tenha realmente uma roda de debate,
para trazer o tema do corpo. É o primeiro encontro, né, do capítulo Corpo Jubiloso, e como hoje a gente está trabalhando essa conexão com o corpo, então que a gente possa conversar. Quando eu falo para vocês, corpo jubiloso, né, a intenção do corpo, qual energia primordial, assim, qual o pensamento que vocês, né, já sentem, assim, vem algum julgamento, alguma percepção, a palavra jubiloso? Júbilo, alegria, sempre, nem sempre ela está relacionada na nossa vida com o corpo. Na verdade, às vezes é praticamente inversamente proporcional, né? Você estar feliz, conseguir se olhar e conseguir alcançar felicidade se olhando. É uma situação que depende da lua, depende de uma série de coisas, e na maior parte das vezes o que a gente vê é justamente o contrário, né? Uma falta de júbilo da autoimagem, né? Dessa autoimagem depreciada que a gente carrega. Verdade. Mais alguém quer compartilhar? Sim, eu acho que assim, realmente a gente não sentir a alegria, né, pelo nosso corpo. A gente é tão, desde a infância, a gente cresce com diversos estereótipos, com tem que ser assim, tem que ser assado, o corpo assim é bonito, assim não é bonito. Você não é bonita porque você não tem isso, né? Que a gente vai se desconectando dessa alegria também de ter o nosso próprio corpo, né? Quando criança você não tem essa, você começa você não tem essa percepção até que alguém vem e fala assim, isso aí você é feio, seu cabelo é feio, porque o cabelo de fulano é assim e é mais bonito que o seu. Né? E aí começam essas coisas que vão desvinculando a gente dessa alegria do nosso próprio corpo, da gente ser quem a gente é, né? Da gente ter alegria por ser quem a gente é, como a gente é. O telefone. De ter alegria de ser quem a gente é, como a gente é, né? Então, assim, é uma é um reconstruir isso, né? É um se voltar para si, para a gente ir reconstruindo. Eu vejo isso em mim, em relação, por exemplo, a cabelo, sabe? Eu alisei meu cabelo quando na adolescência, porque o cabelo liso é bonito. E aí você não se vê mais como aquilo. Para mim, na minha cabeça, eu só me via bonita com o cabelo liso. Para eu poder desconstruir isso na minha cabeça, me ver bonita novamente. Quando eu cortei meu cabelo, quando eu fiz o Big Shop, que eu cortei o cabelo, eu chorei, comecei a chorar, porque eu me via o meu rosto de criança. Eu vi a Carolzinha, sabe? Quando eu cortei o cabelo, eu olhei assim e falei, gente, olha, a Carolzinha tá aí. Porque eu já não me reconhecia mais como essa Carol. Então, são várias desconstruções, né, para a gente poder se sentir bem em quem a gente é, como a gente é, o formato do corpo, o cabelo, o rosto, o dente, o olho, o nariz, né? São várias desconstruções desses estereótipos pré-moldados assim na nossa sociedade que fazem a gente se desconectar de quem a gente realmente é e se amar do jeito que a gente é. E ter alegria, né, de ser quem a gente é. Perfeito, e é muito bonito falar essa experiência, né, de ver a Carolzinha nesse momento. E foi engraçado, que eu cortei o cabelo, né? Eu me Gente, maquiei desculpa, toda, arrumei. só um segundo. Fala, eu tô ouvindo, deixa eu só pegar meu vaso ali, que a minha E gata vai quebrar o vaso. aí eu tirei várias fotos. Aí tirei várias fotos, estava super feliz. De repente eu comecei a chorar, acender na cama, comecei a chorar. Aí o Diogo, meu marido, falou assim: Mas eu não estou entendendo, você gostou ou você não gostou? Ele ficou assim, meio. Você gostou de ter cortado, não gostou? O que está acontecendo? Porque nem ele entendeu que ao mesmo tempo que eu estava super feliz, de repente eu comecei a chorar, horror. Porque É realmente uma essa. dificuldade de entender, né? Tivesse uma mulher do teu lado, tinha entendido na hora. Com certeza. Mas o homem fica todo. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço agora? A mulher estava rindo, agora está chorando. Mas é uma desconstrução muito grande. E é um processo, né, gente, desculpa sair, porque aqui em casa eu comprei, ontem eu fiz uma roda de cacau, e eu recebi algumas amigas e comprei muitas rosas, dei rosas às meninas, aí imagina, gato,
Vaso, rosas, né? Tô com os vasos assim aqui em casa, que lindos. Mas aí tá sendo uma folia com as gatas aqui. Meu Deus do céu. Piscou, elas puxam uma rosa e aí vai vaso junto. Desculpa. Mas eu ouvi tudo, Carol. E aí é esse lugar de acolhimento, né? De trazer e também de se permitir se conectar ao seu corpo. Quando eu comecei o meu processo de transição capilar, e aí eu fui fazendo de uma forma mais gradativa, eu conversava muito com o meu cabelo. E eu dizia, cabelo, se revele a mim quem é você, eu não conheço você. Né? Cabelo, se mostre a mim. Então, era um cabelo loiro, com química e com progressiva. Deixei o loiro cair todo, né? Crescer, continuei com escova, para depois fazer só a transição térmica. Não consegui fazer aquela transição de raiz mesmo, porque aí é mais impactante na imagem, né? E aí eu conversava com ele, eu dizia, cabelo, se revele a mim, quem é você? Cabelo, deixa eu te conhecer. Eu tenho um vídeo dele, tipo, começando a fazer umas ondinhas de nada, e eu saltitando, e falando assim, cabelo, se revele a mim, cabelo, se revele a mim. Desse lugar de reconhecer quem nós realmente somos, né? De reconhecer aquilo que a gente expressa. Nesse capítulo, ela diz assim, na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação. Né? E ele é um veículo poderoso em que o espírito vive conosco, né? Como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas. Considera-se que o corpo tem pares de orelhas para ouvir os sons do mundo e os sons da alma, pares de olhos para a visão normal e para a vidência. Dois tipos de força, a dos músculos e a da alma. Então, a gente não é apenas um cabelo, né? A gente tem na representação física um poder psíquico muito grande, né? Não é apenas o nosso corpo, e é desse lugar que a gente contempla hoje. Entrar nesse reconhecimento dessa força que é o corpo jubiloso. Mais alguém quer compartilhar? Eu gostaria. Olá, Fala, Ju. Tudo bom, Deusa? Saudade. saudade também. Ó, eu sou Juliane, eu estou falando de Recife. Eu tenho uma entrada aqui que queria passar um tempinho, mas eu vou ficar o tempo todo. Bem, quando eu vi lá no grupo, né, o Corpo Jubiloso, me lembrou a coisa do processo mesmo da gente gostar de si. Você olhar para você sem se comparar e gostar do que está vendo no espelho. Então, ouvindo Carol falar, eu também alisei o cabelo porque eu não me achava bonita com o cabelo cacheado. E eu me lembro quando eu estava na escola, eu alisei o cabelo, aquela coisa de, vou relaxar a raiz. E aí eu fui para a escola com o cabelo molhado e botei um creme. E aí uma professora de espanhol olhou para mim e disse assim: "Nossa, como seu cabelo tá bonito". Eu fiquei: "Nossa, meu cabelo tá bonito". Aí eu olhei assim, eu falei: "Cara, meu cabelo tá bonito". Eu comecei a gostar do cabelo cacheado. Aí passei a não alisar mais o cabelo, né? E dentro desse percurso, eu fui mudando de cabelo. Eu até vi a retrospectiva ali, a quantidade de cabelos, né? Muitos E é cabelos, legal, muitas é cores. massa de você mudar, você tá afim, você se sente bem. E lógico que tem os momentos de você não tá bem com você mesmo. E aí tem uma pessoa que eu sigo e ela faz o exercício, é uma senhora, e ela tá falando muito de benevolência. E ela diz assim: eu todo dia eu faço meu exercício de benevolência. Ela fica nua na frente do espelho e faz exercício de coisas boas para ela. E eu também, assim, eu já fazia isso, eu comecei a fazer isso, a olhar para mim, assim, eu gosto do que eu estou vendo nua, sabe? Mas é a coisa do se comparar que você termina se pegando, assim, ai, poxa, né? É, eu não tenho um quadril X, né? Eu não sou alta. Eu até comentei contigo, Aline, porque as pessoas olham para você enquanto assim, você é magrinha, e aí parece que tem um corpo de menina. Engraçado isso, eu escuto muito isso. E uma amiga minha que também é magrinha, ela chegou para mim e disse: "Mas Ju,
as pessoas têm que se acostumar que as pessoas têm corpos diferentes, né? As pessoas têm corpos diferentes. Então, assim, não é a idade que vai fazer, nossa, tem tudo isso, mas parece uma menina. E aí eu disse a ela, mas isso me incomoda, é como se você não fosse capaz. Eu fiz, ou eu que estou levando isso comigo, né? Então, assim, nesse capítulo do corpo jubiloso, eu vejo não só o corpo, né, físico, mas a questão do como o corpo fala, como você está à flor da pele, de dentro para fora, né, de você se ouvir. E eu me vi nisso mesmo, assim, quantas vezes você está à flor da pele, e o que que você faz quando está à flor da pele? Quando seu corpo está lhe avisando, né? Então, assim, eu paro para meditar, eu paro para me aquietar, para que a intuição chegue e eu possa tomar aí um percurso mais harmônico, né? Então, acho que dentro desse capítulo traz muito isso, assim. Quando eu li, eu fiquei refletindo a respeito não só da parte física, mas a questão do dentro para fora. Isso, perfeito. E é exatamente desse lugar o capítulo, né? De entender que quando ele diz o corpo é multilingüe, é entender que o corpo ele traz todas essas comunicações, né? Então tudo tem uma memória, né? O nosso corpo ele é muito mais do que um aspecto visual, ele é muito mais do que um órgão, ele é muito mais do que simplesmente a presença de saúde ou doença. O nosso corpo ele é um grande livro de contar histórias, ele é um contador. Então, assim, ele conta a história da nossa ancestralidade. Então, a gente fica buscando padrões físicos, e é até engraçado isso, porque ela cita até um exemplo dela com a amiga dela, o Palanga, eu acho o nome, e elas são fisicamente opostas, uma é alta, outra é baixa, uma é magra, outra é tarrancuda, e assim, e aí quando elas vão viajar o mundo e encontrar regiões dos seus né, ancestrais, elas veem que as civilizações que ainda vivem lá são exatamente como elas são. Então, a amiga dela vai para uma região e vê que ela nem era a mais alta do povo lá, e que isso era um símbolo de poder. E ela vai encontrar, né, como uma mulher mais baixa, mais cheia, ela vai encontrar o povo dela e a mulherada acha ela magra. Diz, minha filha, uma mulher tem que ser força, tem que ter carne, tem que ter corpo, e você tá magra. E ela, gente, mas eu tô magra. E ela diz que na hora nem consegue, diante dessas pessoas que vivem ainda nas regiões, expressar todos os transtornos alimentares que ela desenvolveu ao longo da vida tentando emagrecer, porque ela ficou com vergonha. Né? Então, tipo, como é que eu digo a essas pessoas que, na verdade, eu não aceito o meu corpo, né? Então, esse padrão de beleza branco, que é inalcançável e feito para ser inalcançável, e sempre que ele for popularizado, ele muda, né? Então, vai ter sempre algo inalcançável, porque o objetivo é a escassez e a falta, é perseguir, né, a roda dos ratos, é estar sempre buscando. Então, o padrão de beleza era ser gordo, era ter carnes, porque a população passava fome. Quem tinha muito dinheiro era muito rico, tinha curvas, tinha alimento abundante. Na hora que a gente melhorou os métodos de cultivo, melhorou, né, a popularização do alimento para chegar às pessoas mais carentes, surgiu geladeira, formas de conservar o alimento, todo mundo passou a ter acesso. E aí, qual é o padrão de beleza? É ser magro. Porque requer que você tenha um investimento em profissionais de saúde. Então, assim, a gente está sempre tendo um padrão inalcançável, né? Então, o padrão era ter seios muito grandes. Aí depois todo mundo começou a colocar muito silicone, seios enormes. Aí começou a não ser ter seios grandes, porque todo mundo tem. Aí as mulheres começaram a tirar. E aí as mulheres começaram a tirar o silicone, a fazer explante. Então, assim, o padrão ele é feito para ser inalcançável, ele é criado para isso. E isso no micro ao macro, desde um padrão físico até um padrão de maquiagem, por exemplo. Né, a maquiagem, quando eu era adolescente, fazia faculdade, o padrão de maquiagem era aquela base rebocão, que cobria até os erros do passado. Quando as maquiagens começaram, que eram as bases carérrimas, quando as marcas populares começaram a fazer maquiagem rebocão, aí começou a deixar de ser padrão e ser feio, começou a ser padrão cara lavada. Por quê? Requer um tratamento estético, dermatológico, que ninguém tem dinheiro para passar só um BB cream. E, ou seja, é uma busca por uma beleza que ela é feita para ser inalcançável.
Então, não é nem sobre esse tipo de padrão que a gente vai debater hoje. O que eu quero trazer à consciência mesmo é que o nosso corpo, ele não é feito para seguir um padrão. O seu corpo, ele é feito para ser honrado e ele é feito para armazenar tudo que você fez na sua vida. Cada cicatriz, cada ruga, cada cabelo branco, ele conta a sua história, ele conta a sua vida, ele lembra a sua família. Por exemplo, eu tenho 35 anos e meu cabelo é virgem. Não pinta, não pinto e não tenho cabelo branco. E eu queria muito ter o cabelo todo branco. Eu acho que ia ficar muito legal. Eu tenho um monte, eu pinto cabelo. Desde os 27 eu tenho cabelo branco. Pois é, minha amiga que eu moro aqui comigo, né? Ela pinta, tipo, a cada 15 dias tá um dedo de raiz branca. E eu fico, droga, não tenho cabelo branco. E eu não tenho. Deixar assim, mas já tá aqui um dedo, acho que 2 dedos de cabelo branco. Mas aí eu fiquei assim, pô, deixa ou não deixo? Mas aí eu ainda não. Aí eu até comprei a tinta, mas aí eu fiquei, não, eu vou ficar só de turbante, tô com preguiça de pintar. Por quê? Nessa coisa de pintar o cabelo, eu noto que não tá cacheado mais. Não tá mais cacheado, mais que eu use tinta sem amônia, mas é aquela coisa, a cada 15 dias altera, né? vem o cabelo branco. Aí eu fiquei, rapaz, tá bom eu só hidratar e deixar o cabelo branco. Mas eu ainda não internalizei, assim, não sei. E essa porque a gente diversidade. acaba também que a gente vai ficando meio que, eu sinto assim, de meio que a gente acaba ficando meio que escrava daquilo. Porque é igual o alisamento, né? Você alisa o cabelo, aí para você fazer essa desconstrução e ter que deixar crescer, você passa um período de transição que você tem que ter aquela espera. O cabelo branco também, né? Eu tô ficando com os cabelos em branco aqui, e aí, eu falei, não vou pintar. Aí meu pai falou assim, você vai ficar com o cabelo todo branco? Eu falei, se tiver que ficar, vou ficar, gente, qual o problema? Mas é melhor do que eu ficar escrava de tinta, porque se eu passar tinta no meu cabelo, mês que vem eu vou ter que pintar de novo, depois eu vou ter que pintar de novo. E aí para você sair disso, é um processo de outra transição capilar, né? Porque você tem que deixar crescer, ir cortando e ficar aquela, né, que fica aquela faixa, igual quando fica liso, né, fica a faixa do liso e do enrolado, e no branco fica a faixa do branco e do enrolado. Então, são coisas que são feitas meio que para, eu sinto assim, meio que para escravizar a gente, para a gente ficar meio que nesse processo de ter que fazer, só aquilo é bonito, só isso é bonito, né? Só isso. E vem de um lugar de não tem problema fazer, desde que seja pela diversão. Né? Como a própria Ju falou, né? Eu já pintei muito meu cabelo de não todas ficar uma as obrigação, cores. Né? De que eu só me sinto bonita assim, Mas, tipo, eu não posso ter cabelo branco. Eu não posso ter uma raiz branca porque é feio, porque envelhece. Então, aí tipo, isso. Né? Porque envelhece. Aí eu fico naquela coisa, danos. O pessoal me diz que eu tenho um cara de menina, né? Aí se eu deixar o cabelo branco, vai... Equilibra. Mas as pessoas nunca vão estar satisfeitas, né? A gente tem que... E aí eu fiquei nessa, porque sabe aquela tempestade do X-Men? Cara, eu acho que ela é meu sonho, meu cabelo fica branco. Aí eu fiquei, nossa, né? E eu até pensei, eu vou platinar meu cabelo, na época que não tinha cabelo branco. Aí o cabeleireiro disse, eu não vou fazer, porque vai dar ruim e você vai ter que pintar o cabelo o tempo todo. Aí eu fiz, não, do jeito que tá a situação, com a idade que eu tenho, acho que se eu não pintar, fica branco logo. E aí eu fiquei assim, na vontade de deixar todo branco, de não pintar. E aí é isso. E é desse lugar de entender que o nosso cabelo branco, um fio branco, ele conta a nossa história, ele conta o nosso, sabe, as nossas memórias, né? Se eu tenho uma ruga no meu olho quando eu sorrio, é porque eu sorri muito. É porque o meu rosto está envelhecendo. Eu não estou dizendo que vamos cultuar o envelhecimento, mas vamos fazer um botox? Faça, mas entenda o lugar que está no seu corpo, sabe? Acolher as suas expressões, acolher o que ele é, porque, né, as nossas articulações, elas falam, né? Quantas vezes a gente não se agachou quando criança? Hoje eu fui no parque, né? E aí me abaixei para enterrar as cinzas, né, do processo que a gente fez ontem. E aí, quando eu me levantei, já me levantei velha, né? Tipo, ai, tá, meu joelho. E aí, eu comecei a rir, porque eu disse, nossa, quantas vezes eu abaixei para fazer isso?
Quantas vezes criança eu brinquei assim, quantas vezes eu na praia brinquei assim, e hoje eu sinto, né, porque eu fiquei muito tempo, então, e tô véia, e aí fiquei muito tempo. Então, assim, também, sabe, entender que o nosso corpo, ele vai envelhecendo e ao mesmo tempo ele vai armazenando tudo. E é desse lugar que a gente diz que o corpo é sagrado, né, que eu cuido do meu templo, porque ele me permite viver tudo, né, e não existe um padrão. Gente, eu tenho uma planta aqui, rosas, nenhuma é igual à outra. Por que que a gente tenta ficar uma réplica? Essa cultura que padroniza as mulheres é uma cultura machista, misógina, que impede o envelhecimento, porque o envelhecimento é a sabedoria. Porque mulheres que acessam seu verdadeiro poder, acessam seu corpo, honram seu caminho, elas são livres. E mulheres livres mudam o sistema. Isso é um perigo. Se tiverem todas iguaizinhas, vestidinhas feitas bonequinhas, com o rosto igual, pensando igual, Fáceis de controlar é também. fácil de controlar e o sistema se mantém soberano. Então, assim, né, honrar o seu corpo, entender as suas curvas. Ah, Aline, mas eu não estou gostando da minha barriga. Massa, faz academia, treina, não tem problema. Mas entendendo do lugar em que você está fazendo esse movimento. Você realmente não está gostando do seu corpo, ou isso é um download que você fez no seu sistema de crenças de que você não pode ter um corpo assim, porque ele não é aceitável socialmente. Então, é desse lugar. Então, eu, por exemplo, eu não sou a favor de cirurgia plástica. Ah, eu engravidei, Aline, eu não consigo mais gostar do meu corpo assim. Massa, faça uma cirurgia plástica. Mas não é sobre o processo, eu não sou contra a evolução da humanidade. Nós temos evoluções tecnológicas muito positivas, mas que você entre em comunhão com o que é verdadeiro para você. Senão a gente entra num pulso de distorção de autoimagem que a gente vê a galera fazendo monstruosidades com o próprio corpo, ficando horrível, perdendo os traços humanos. Não sorri mais, não faz mais covinha, ri assim. Não, e o negócio aqui entra nesse sistema de que nunca vai estar bom o suficiente. Porque é um padrão inalcançável. Porque você não está bem com você. E quando você não está bem com você, nunca vai ser bom o suficiente. Você vai chegar naquele padrão aí, tipo, não gosto do meu cabelo, então vou botar meu cabelo assim. Não gosto do meu sorriso, agora todo mundo tem o dente padronizado. Aí agora o sorriso normal, os dentes diferentes, isso tudo tem que ser tudo padrãozinho, certinho. Então, aí entro nesse processo. E aí eu vou me desconstruindo de quem eu realmente sou, e nunca vai estar bom o suficiente, porque a sociedade ela sempre vai criar algo diferente, algo novo, algo que vai ser a última moda. E aí eu quero ver quando voltar a moda do dente normal, como que essa galera vai ficar, porque, né, eles destroem todo o dente, né? Raspa o dente todinho. Como que vai ser isso? Então, quando eu não olho para mim, e eu olho só para o externo, né? Quando eu começo a olhar só o externo, tudo nunca vai ser bom o suficiente. A partir do momento que eu volto para mim, a gente voltar para si, se acolher, voltar para a essência, né? Ela fala aqui também no livro, né? De ser quem você realmente é, a sua essência, de olhar para a essência e não para a aparência, né? Então, a essência, você pode fazer o cabelo assim, você pode mudar o seu corpo de outra forma, mas se a tua essência está ali fortalecida, não é só o externo. O externo é só um complemento, que você pode complementar, você pode mudar, você pode... Agora, quando isso aqui não está fortalecido, o externo ele é para aparentar uma coisa, para poder me encaixar, para eu poder ser aceita no ambiente que eu estou, para eu poder ser aceita por determinado grupo, pela sociedade, para ninguém ficar falando, porque às vezes, né, você tem um dente torto, todo mundo fala do seu dente torto, por que você não bota o aparelho? Por que você não faz isso? Sabe? E aí aquilo começa a te incomodar, uma coisa que talvez não te incomodasse. Mas quando eu estou fortalecida em mim, eu sei quem eu sou, eu vou botar aparelho se eu quiser botar aparelho. Não porque as pessoas estão falando que eu tenho que botar, né? Então, é esse voltar para si, voltar para a essência, se fortalecer como sabendo quem eu sou, gostando de quem eu sou, para aí sim eu ir para o externo. Se isso aqui está me incomodando, eu posso mudar. Mas fortalecida, né?
E o que é conhecer quem eu sou para me fortalecer? É entender a minha história, a trajetória daqueles que vieram antes de mim. Então, às vezes, esse Exato. dentinho torto, ele é o dentinho torto que é igualzinho da minha avó. Então, quando a gente fala, né, sobre isso, a ruptura que a nossa sociedade faz com a nossa ancestralidade. Ninguém conhece o nome do tataravô. Você não sabe uma foto do seu tataravô. Eu tô colocando Tata, tu nem colocando mais velho. Então, assim, nós temos, sabe, sua 7ª geração anterior, ninguém sabe quem é. Então, a nossa ruptura geracional aqui, principalmente a nossa cultura, ela menospreza qualquer tipo de vínculo. As crianças, hoje em dia, não sabem o nome completo de avô. Avô vivo. Qual o nome completo do seu avô? Você tem 15 anos, qual o nome completo dos seus avós? Não sei. E a geração que tem ancestralidade, né? A nossa ainda não nasceu com isso, né? Teve todo esse contexto, né, social, racial e afins. Exato. E é desse lugar, tem um trecho desse capítulo que ela fala assim, ó, se lhe ensinarem, me permitam ler, se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu? Ou o corpo da avó, ou pior, o corpo das suas filhas também. Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e homens próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo de uma mulher é uma agressão de longo alcance, que atinge tanto os que vieram antes dela, quanto os que chegarão depois. Não é só sobre você e seu corpo, é maior. Sim, eu falo até por experiência própria também, que eu, durante a minha adolescência toda, eu tive medo de engordar, eu tinha muito medo de engordar, porque a minha mãe, né, é gorda, né, a minha avó era muito obesa, e aí todo mundo falava que eu tinha um corpo parecido com o da minha mãe quando ela era nova. E aí eu tinha, assim, um medo surreal de eu engordar. E inclusive de engravidar, assim, falei, cara, quando eu engravidar, como que vai ser? Eu vou engordar muito quando eu engravidar, porque minha mãe engordou na gravidez e depois não conseguiu voltar ao corpo dela. Então, o meu medo era esse. E isso criou uma desconexão, assim, de não. Aí, quando as pessoas falavam que eu tinha corpo igual dela, eu falava, não, meu corpo não é igual dela. Eu não sou igual a ela. Eu não vou ser igual a ela, sabe? E durante muito tempo eu tive um bloqueio, assim, com a minha mãe, assim, de não enxergar ela até como mulher, sabe? E aí eu lembro de uma situação da minha mãe, tipo, vestindo roupa na loja, assim, uma coisa assim, e aí ela me perguntou se estava bonita e tal, não sei o quê, e ali meio que caiu, aí eu senti nela que ela estava mal com ela mesma, e eu falei assim, cara, aí eu vi a mulher, eu não enxerguei a minha mãe, eu enxerguei uma mulher, não satisfeita com o próprio corpo. E caiu uma máscara, assim, eu falei, caraca, ela também sofre, porque até então era minha mãe, tipo, era meio que como se fosse separado, né? E aí eu enxerguei ela como mulher, assim. É que pai e mãe, a gente tira a humanidade deles, né? E aquilo ali me deu um baque, assim, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Que eu não apoio minha mãe, que eu não tô ali para ela, sabe? Que eu fico com medo de ser igual a ela. São várias coisas, assim, muito loucas que acontecem, sabe? E aí eu vejo isso, assim, esse medo. E a gente renega, é exatamente renegar essa ancestralidade, né? E é isso que acontece. Quando a mulher ela rompe a conexão com o próprio corpo, com seu templo, com seus quadris, com seu útero, sabe? Com a sua estrutura corpórea, com a sua ancestralidade, ela perde a confiança. E aí é onde o sistema diz, ah, Perfeito, né? perfeito. Porque, pensem, gente, se a gente tentasse dominar uma raça, né? O que você faria para infundir um pensamento de longo prazo, para mudar, sabe? É óbvio. Eu vou enfraquecer a conexão, eu vou fazer elas duvidarem delas mesmas. O sistema, ele é muito inteligente.
né? Da mesma forma que o matriarcado também teve as suas sombras, a sombra do patriarcado é muito inteligente, né? É muito bem arquitetado, coloca as mulheres para competirem, questionarem a elas mesmas, perderem o vínculo com a sua ancestralidade, coloca um alvo, que é o homem maravilhoso, perfeito para casar, e colocou todas as mulheres para brigarem, disputarem por ele, senão elas seriam expulsas da sociedade, seriam chacota, coloca uma situação de humilhação social em que elas se sintam sozinhas, e qualquer mulher que apoie esta mulher que está em humilhação, ela é humilhada junto. É genial, se você olhar psicologicamente, é muito genial. Por isso que funciona há tanto tempo. Porque, assim, é uma teia que se alimenta, um emaranhamento, que quanto mais você vai, mais ele dá nó, e a gente vai ficando presa nisso. Né? E qualquer movimento que você tente fazer, você bate em várias questões. E falar da nossa aparência, porque é exatamente onde reside o nosso poder, é muito grande, né? Veja uma menina jovem, que está adolescente agora, passando por toda a crítica de autoimagem, e uma mulher mais velha, que já está mais nem aí para nada. Essa mulher é livre. O sistema não domina mais a cabeça dela. Ela transa com quem ela quer, ela usa a roupa que ela quer, ela pinta o cabelo se ela quiser, os padrões de beleza ela nem passa perto de gastar com isso. Então, assim, ela é uma mulher livre, que fala e não se importa que julguem o que ela está falando. E essa mulher é muito forte. Ela bate de frente. E eis o grande problema. Então, quando a gente destrói a conexão da mulher com o corpo, destrói a confiança dessa mulher. E aí ela fica fácil. E aí o Barba Azul se aproxima. E devora. Porque essa confiança, ela vem de Laloba. E Laloba é essa energia de vida. Laloba é essa energia de aceitação de quem você é. Laloba é ancorar seu corpo. Essa confiança, ela vem do corpo com Baba Yaga, com a grande bruxa Baba Yaga, que é definir limites, dizer sim e não, certo e errado, bom e mal, tem isso não. É preto e é branco. Enquanto Laloba dança, Baba Yaga, ela corta. Laloba é a vida, Baba Yaga é a morte. E a mulher que tem as duas dentro de si, ela tá forte. Faz sentido? Total. E também o nosso Super. corpo é a nossa ferramenta de extensão para a natureza, né? Então, quando a gente põe a mão na terra, é o nosso corpo, são as células. Quando a gente enfraquece a nossa relação com o nosso corpo, automaticamente a gente enfraquece a nossa relação com a natureza. Porque quando a gente está fraca em amar a quem nós somos, a gente também não reconhece o poder da natureza que flui em cada uma das células do nosso corpo. Em cada um dos átomos que compõem todo o universo, compõem as nossas células. Eles são totalmente dotados, ainda mais nós, mulheres, de magia, de força. E isso é enfraquecido quando a gente não se enxerga na potencialidade que a gente tem. Exatamente. Que lindo. E no livro também fala um pouco em relação à natureza, do sentido de que na natureza tudo é diferente. Como você falou, as rosas que você tem não são iguais. Os pássaros, eles, por mais que eles tenham características parecidas, um vai ser mais rechonchudinho, o outro vai ser mais magrinho, o outro vai ter a pena assim, a pena assado. Na natureza também nada é esteticamente perfeitamente igual. E tem. E eis a beleza. Não, sabe o que é o mais doido? Ninguém é igual um lado do outro. A gente não tem nenhuma parte igual. Só que a gente fica querendo Padronizar. isso, padronizar. E infelizmente é algo muito enraizado. Igual eu esqueci o nome da que saiu, falando, todo mundo, eu estou aqui absorvendo o que está sendo dito. E essa busca da perfeição, isso também é meio que do ser humano, né? De olhar e buscar a perfeição e a beleza. Só que a gente não precisa encaixar a beleza, né? sim, mas eu não acho que nem é só a questão da beleza, mas sabe o que? Às vezes parece que a gente Tem duas falas. Peraí. Camila, você pode mutar. Isso. Que acho que o seu som tá pegando no microfone. Fala, Lígia.
Tá? Eu acho que, assim, nem a questão da perfeição. Eu acho que nós somos, na verdade, seres insatisfeitos. Igual vocês falaram. Ah, tem algo, eu tô feliz, tô infeliz com meu dente. Vou lá, faço. Aí agora é com minha bochecha, não é com meu olho. Então, é como se nunca fosse bom o suficiente. É como se eu nunca me aceitasse mesmo. Aí vira, claro que aí tem o capitalismo, uma sociedade patriarcal, um machismo que hoje em dia a gente vive, que gera isso tudo, né? Que é bem complicado. Mas eu acho que é muito isso. Gente, eu não tô falando que eu não tenho isso, não, porque eu já passei por situação bem, principalmente com questões de corpo. Nunca aceitei meu corpo, passo por processo até hoje, as meninas sabem disso. Como se diz, estou insatisfeita com meu corpo, eu faço minha reeducação alimentar e estou na academia. Mas não fico. Hoje em dia eu tento aceitar, mas eu já fiz dietas de loucura, já tive início de bulimia, já tive início de anorexia, mas hoje em dia eu estou no processo de me aceitar. Isso que é o mais importante, né? Sim, Então, sim. Essa insatisfação, ela é da natureza humana, né? Nós estamos todos buscando a unidade, mas a gente transfere essa insatisfação para uma punição no corpo. Essa insatisfação, ela é a nossa busca incessante por casa, a nossa busca incessante, que, tipo, é incessante na história toda, né? A gente escuta músicas ou lê trechos de filósofos, né? Hoje eu encontrei um amigo que ele é professor de filosofia e a gente ficou conversando. Você pega trechos e passagens de filósofos de séculos atrás e que fazem todo sentido com o vazio da alma humana. Né? Você pega música antiga, livros antigos, o Alquimista tem 30 anos. Esse próprio livro de Clarissa, né, a primeira edição, sabe de quando é? E assim, por que que ainda faz sentido, gente? Porque a alma humana, ela busca a verdade, e ela busca a unidade. Sabe de quando é a primeira edição? Deixa eu ver aqui. Ó, de 1992. 32 anos. Então, assim, obrigada pela conta. Então, assim, eu joguei o 92 e soltei, que eu sou de humano, sou de saúde, né? Nem sei. Não fiz exatas. Então, assim, é desse lugar de que essa dor, ela continua, só que a gente direciona essa dor para o corpo e ignora toda a amplitude do nosso corpo, né? O nosso corpo, o que que é o nosso corpo, afinal? Primeiro, ele é né, tem até um trecho que ela fala sobre o corpo animal, alma animal, corpo, né? E aí a gente vai discutir. Mas, tipo, primeiro, o corpo, ele é um instrumento para que eu esteja nessa dimensão. Eu preciso de um corpo para estar nessa dimensão, né? Independente da filosofia espiritual que eu tenho, eu preciso de um corpo para estar aqui. Ele é um veículo para que eu sinta essa dimensão e me conecte a ela. Ele é feito da mesma matéria elemental. Então, nós temos, né, dentro do que eu acredito, os 5 elementos regendo toda a natureza, e nós temos os 5 elementos no nosso corpo. Então, ele é feito da mesma energia elemental que a tudo compõe, tanto ele vem do éter e retorna ao éter. O corpo, ele também é um veículo em que a gente acessa além, e um veículo em que a gente se transporta entre as dimensões, nas projeções astrais, nas meditações, nas visões, nos rituais, né, numa consagração de ayahuasca, qualquer outro tipo de medicina da floresta. Então, assim, ele é portal, ele é veículo, ele é meio, ele é cura, ele fala, ele ensina e explica. Uma cólica ensina, uma enxaqueca ensina, uma virose ensina. A saúde, a força, a superação ensinam a nossa alma, moldam o nosso caráter, forjam o nosso ego. Tudo isso é o corpo, gente. E a gente quer resumir a um padrão de dente. Sim. Eu Então, acho que uma coisa que ajuda a explicar essa questão da gente, nós mesmos nos obrigarmos a entrar em algum padrão, uma explicação, digo, científica disso, seria neurônios espelho, né? Nós temos neurônios espelhos até por conta da necessidade de vivermos, né, em bandos, vamos botar assim, né, em grupos. Esses neurônios espelhos, eles tendem a espelhar um comportamento dentro de uma sociedade, e isso desde
isso serve para os animais, isso serve para os seres humanos. Então, a gente espelha determinados comportamentos. A máquina, o que fez foi utilizar isso a favor de uma opressão. Então, a gente que tem um mecanismo cerebral natural, evolutivo, que faz parte da nossa possibilidade de interagir como seres humanos entre nós, aí acontece essa segregação do vamos utilizar esse mecanismo cerebral para fazer com que as pessoas se moldem, as mulheres se moldem, e dessa forma começar todo esse processo que vive envolvido num mecanismo cerebral simples, primário, instruído dentro da gente, por formato de neurônio, que é o mesmo neurônio que traz a empatia, que traz uma série de características que, inclusive, em nós, mulheres, é extremamente elevado, entendeu? Então, acho que isso também piora, né? Se a gente tiver essa consciência de que é um mecanismo natural nosso e que a gente precisa não deixar de sabotar a gente. Mas isso vem de uma construção mesmo social, né? De usar esse... Porque, veja, mesmo que você pegue regiões ou culturas em que há um culto social à diversidade, quanto mais diferente, melhor. Então, acaba sendo de uma forma muito mais intensamente psicológico, psíquico, em nível consciente e inconsciente, do que em nível cerebral. Então, assim, eu tenho mais uma questão psíquica presente no inconsciente coletivo, tanto que o padrão que a gente tem aqui, que faz com que a gente esteja aqui falando da nossa realidade, né, como mulher brasileira, que é dente, que é essa vida de blogueira, se a gente levar para uma cultura na Tailândia, não tem. O inconsciente lá força as mulheres a viverem outra coisa. Então, o padrão de beleza no Japão, ele não tem nada a ver com o nosso. Não mesmo. Então, assim, acaba sendo mais uma construção social a nível de inconsciente coletivo psíquico mesmo, do que necessariamente existem os neurônios espelhos, e eles funcionam sim, a gente imita quem a gente anda perto, e a gente, né, quer estar inserido, mas essa necessidade que faz com que você não se aceite diante da sua imagem no espelho, ela é uma construção social. Porque ela vem dessa questão da competição. Mas, meninos, E boa noite. Ainda boa não falei noite. aqui, mas estou escutando vocês falar, né? Pensando Pode assim, falar. eu tenho percebido duas coisas também, assim, nesse processo que a gente vai se empoderando, né, e aceitando tudo isso que a gente falou, né, que vocês falaram, assim, o nosso cabelo, o nosso corpo, o nosso jeito de ser, eu até falo também, assim, do meu tamanho, e aí a gente vai se empoderando, né, e vai se achando bonita mesmo, vai se encontrando, né, vai se mostrando quem a gente é. Acontecem 2 coisas também, né, tem um processo que a gente acaba se distanciando de algumas pessoas, né, até pessoas que a gente gosta muito, mas que essas pessoas, elas não conseguem entender, esse lado nosso, ou esse outro lado nosso, essa nossa própria descoberta, né, essa nova pessoa que nasce mesmo, que acaba nascendo uma nova pessoa, né. E aí, às vezes a gente também nesse processo precisa, às vezes, falar mais alto, se colocar mesmo, né. E aí a gente vai afastando pessoas que a gente gosta, amizades mesmo, às vezes até pessoas da nossa família, né, que a gente gostava muito, não que a gente deixa de gostar, sabe, mas que essas pessoas não, elas acham que a gente tem que voltar a ser aquilo que a gente era antes. Só que não é mais possível, porque a gente já foi tanto que não é mais possível voltar, sabe. E aí a gente É meio porque uma vez que ouviu La Loba, não volta, né? Entrou é. na Mulher Selvagem, não volta, você encontra a sua essência, né? Não volta, e aí a gente tem que, romper, né, mesmo gostando com dessas pessoas, a gente tem que romper e a gente vai acabando construindo outros ciclos de pessoas que estão mais próximas a gente desse processo mesmo de empoderamento, né, de reconhecimento, que estão mais próximos de você. E outra coisa, assim, também que eu fico pensando, né, principalmente para mim, em relacionamentos amorosos, né.
Porque os caras, assim, eles, quando vem uma mulher mais empoderada, não sei, parece que eles têm medo, sabe? Então, eles ficam meio assim, não sei, parece que é assustado. Porque quando a mulher ela não se coloca, né, ela vai aceitando tudo, eu acho que vai ficando para eles, fica mais fácil. E para gente que é questionadora, que se coloca, que diz não, né? Então, é, tem uma dificuldade também para os relacionamentos amorosos, né? É um processo muito bom, mas é um processo também doloroso, esse processo da gente se empoderar, porque a gente vai percebendo que a gente precisa construir novas amizades, a gente precisa trabalhar muito essa questão do relacionamento amoroso, porque vai para outro lugar, acho que os homens não estão preparados, então acho, é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito difícil, sabe? Isso na verdade, o que acontece? Quando a gente vai para as relações, porque o que a gente tem no corpo jubiloso é o corpo da mulher selvagem, né? É o corpo da mulher livre, é o corpo da mulher que está dando dos seus próprios medos, consciente da sua história, pensando sua ancestralidade. E essa mulher selvagem, né? Tanto que um dos capítulos de Clarissa é o Manauí, fala sobre o homem da mulher selvagem. Porque o homem que não quer uma mulher selvagem, que homem, gente? Não quer uma mulher selvagem. Uma mulher forte, dominante, que tem prazer, que sabe dominar o seu corpo, que tem vontade, que tem desejos, é o Barba Azul. Essa mulher não serve para Barba Azul. Que é o que mais tem a barba azul, né? É o Barba Azul. É a maioria. Então, assim, se o homem chegou para você, se eu me aproximo de um homem, estou interessada nele, e esse homem tem medo de mim, eu sou grata a ele por isso. Porque se ele não recuasse, eu investiria. Eu posso estar ali na hora da paixão, ludibriada com os sininhos vermelhos do cavalo, como conta o Barba Azul, e não estou vendo que a barba dele é azul. Então, assim, que se afastem todos, porque tem muito Manauí. Gente, tem muito homem no mundo. E a energia, né? Porque quando a gente começa a se conectar, quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, de transformação e de reconexão com a nossa essência, a gente começa a vibrar em outra energia. E é por isso que as pessoas se desconectam da gente. Então vão se desconectar, amizades, relacionamentos, várias coisas vão se desconectar porque não está vibrando mais na mesma energia e você vai se sintonizar e se encaixar com pessoas que vão estar vibrando na mesma energia, né? Que vão estar nessa busca também. Porque você começa a conversar com as pessoas, né? E a pessoa, tipo, tá vivendo... Eu não consigo mais ficar perto. Eu, às vezes, tenho uns amigos do Diogo que eles são muito, assim, essa galera meio que, assim, tipo, muito olha para estética, de dinheiro, de carro, de não sei o quê, e tem um ou outro que tá mais evoluidinho, né? Aí, quando, às vezes, tem reunião, que eles têm um grupo lá de escola, né, que estudou junto, não sei o quê, às vezes, eu não quero ir. Aí eu falo assim, não vou não, porque eu não consigo ficar perto, porque eu não consigo conversar. Eu não consigo mais conversar. E aí tem uma ou outra, né, esposa dos homens, assim, que tá... Assim, aí, às vezes, quando vai uma ou outra, eu até vou, porque eu sei que a pessoa vai estar lá que dá para conversar. Não consigo conversar. Então, a gente acaba se afastando mesmo, porque não tem como. Você não consegue conversar, você não consegue mandar uma conversa ali. Você está vibrando em outra coisa, você está pensando em outras coisas. E aí já não encaixa mais. E eu gosto de trazer sempre nesse tipo de reflexão o exemplo da escola. A gente tem que romper a ilusão de que você vai levar as amizades ao longo da vida toda. Gente, para com isso, que isso é coisa de criança. Nós vamos ser amigas para sempre. Mas homem não é muito assim, sabe? Homem é mais fácil, porque eles estão no mesmo porque negócio. Eles não evoluem. Eles não evoluem, fica no mesmo negócio. Eles não evoluem. Na mesma Exatamente. Caixinha. Mas, tipo, rompe esse conceito, né? Por quê? Porque isso faz com que você aprisione as suas amigas na memória de infância e com que você se aprisione na memória de infância. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu estou transitando do estilo nômade, né? Então, assim, eu fui nômade. Então, entrar no novo núcleo de amizade, que não é o meu núcleo de amizade original de infância, faz com que me fez, eu estava conversando ontem com um amigo, me fez conhecer uma versão minha que eu não sabia que eu tinha. Porque acaba que nesse meu núcleo de infância, as pessoas já têm um pré-julgamento. Se quando você era criança, você era desastrada, mesmo que hoje eu seja adulta e seja altamente cuidadosa e tenha trabalhado em laboratório com genética molecular, eu continuo sendo a menina desastrada.
Então, assim, fica um julgamento. Então, da mesma forma que quando eu saí do ensino médio, por mais maravilhosas que fossem as minhas amigas do ensino médio, eu tenho contato com elas até hoje. Quando eu fui para a faculdade, um novo ciclo de amizade se abriu, assim é na transição de vida, é natural. Eu não vou ficar na minha faculdade convivendo com uma nova turma que está fazendo curso, prova, que a gente tem novos assuntos, novos debates, novas dores, chorando por causa da minha galera do ensino médio. Mas na vida a gente fica sofrendo muito quando vai fazer uma transição de grupo. Essa transição de grupo de amizades, ela vira dolorosa, parece que nunca mais eu vou ver, parece que elas não me aceitam mais, elas não me amam mais, e gente, é simples. Porque Continua é esse amando, só que lugar do rompeu. pertencer, né, também. Só que Que a gente tá rompeu. querendo se encaixar no pertencer. Quando você estava no ensino médio, e eu digo isso bem porque as minhas amizades de ensino médio e faculdade foram muito profundas, quando eu estava no ensino médio, as minhas amigas, a gente vivia aquilo, a gente tinha a mesma realidade, os mesmos pensamentos, as mesmas provas. Então, a gente não gostava das mesmas meninas, a gente gostava dos mesmos, né, amigos. Então, assim, a gente tinha algo em comum. Que na faculdade foi cada uma para uma cidade. Por mais que a gente mantivesse contato, era diferente, então a gente solta. E o segundo aspecto sobre essa percepção é sobre a gente achar que quanto mais forte a gente fica, menos homem disponível tem, ou mais difícil ficam os relacionamentos. Isso não é verdadeiro. Isso desprograma e atualiza em todos os níveis do seu campo. Quanto mais forte você se torna, mais atraente você se torna. Quanto mais no seu centro, quanto mais selvagem Deus é, maior seu magnetismo, amor. Maior o seu magnetismo. Aquela mulher que entra toda errada, tímida, envergonhada, querendo fazer parte, querendo pertencer, ela não chama atenção como aquela mulher que entra pisando firme, sabendo exatamente quem ela é, e dando bom dia e olhando no olho de todo mundo que está na sala. Quanto mais forte você se torna, maior o seu magnetismo, mais sexual, mais atraente e poderosa você se torna. Por isso que não querem. Por isso que a sociedade, por isso que os homens reclamam de mulheres assim. Dizem, desse jeito você vai ficar sozinha. Não vai ficar sozinha. Desse jeito ele não banca uma mulher dessa ao lado dele. Ele não tem calibre. Ele não é um Manauí, ele não tem calibre para namorar uma mulher selvagem. Então, assim, rompam a ilusão de que a mulher forte, dominante, não tem homem. Isso é uma construção social que engana você, para que você não queira ser essa mulher. Para que você não queira. Por quê? Porque as mulheres, na época antiga, que eram essa mulher forte, elas viviam livres, tinham uma sexualidade livre, enquanto que aí dizia o quê? É sozinha. Não é sozinha. Ela tinha, às vezes, um relacionamento maravilhoso, mas a pessoa que estava dizendo isso, e fomentando isso, e ancorando isso, era uma mulher que casou obrigada pelos pais, com um homem que não dava o menor valor, porque ela não sentia nada, que nunca tinha ouvido falar em prazer, não sabia nem o que era isso, sexo era procriação. E aí ela dizia, tá vendo só como é ruim ser uma mulher assim? Bom é ser feito eu. Então eu prefiro apedrejar a realidade que ela está vivendo, porque a realidade dela me força a ver a minha. Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa que corre atrás dos seus sonhos, ser uma pessoa que vive o que é verdadeiro para você, força as pessoas ao seu redor a verem todas as mentiras que elas estão contando. E aí ninguém gosta. Mas aí, sustento, né? aí é onde está o seu papel. Porque enquanto eu reclamo daqui, chego aqui nesse grupo, vocês reclamam também, tá todo mundo reclamando, aí é gostoso. Agora, quando eu chego aqui, eu digo, não, minha vida vai bem, minha vida sexual melhor ainda. Aí você diz, que deu, que ódio. Se acha. Porque a pessoa que está vivendo a versão La Loba, que a mulher que é forte, que tem a sua conexão com o seu corpo, que honra a sua vida, que honra o seu templo, que expande a sua ancestralidade, que honra a sua descendência que vem do seu ventre, essa mulher força as pessoas a verem onde elas não estão assumindo seu próprio poder pessoal. E é esse o grande quê do corpo jubiloso. É entender que o seu corpo, ele é um corpo selvagem, ele é um corpo que tem poder feminino, é um corpo onde está o seu magnetismo, a sua potência, é um corpo que sente em vários níveis, que vê em vários níveis, que ouve em vários níveis, que cheira de várias formas, sabe, cheirinho de conversa, cheirinho, quem nunca falou isso, né, cheirinho de emoção, cheirinho de romance, a gente tem essa percepção mais aguçada, e aí é onde vem a grande beleza. Faz sentido?
É tanto que nesse conto, né, ela fala sobre o corpo quando ela fala da mulher borboleta, trazendo, né, um momento em que a gente pensa na mulher borboleta como uma mulher frágil, delicada, e ela vai para uma apresentação e tem toda uma história, e aí quando chega na hora a mulher borboleta é uma velha, corpulenta, pesada, com perninhas finas, e fica dançando assim, dizendo, eu sou uma borboleta. E aí todo mundo fica chocado, e aí vem o grande magnetismo disso, porque é o corpo da mulher selvagem, gente. É a aceitação de toda a história que o corpo conta, é a aceitação do nosso oráculo, é a aceitação do nosso poder feminino, é a aceitação do nosso magnetismo. Faz sentido, Bianca? Tá ouvindo? Tô sim, faz sentido. Eu tô fazendo umas coisas e escutando. Então, meu amor, confie. Se você... Essa história de quanto mais bem-vinda, deusa, quanto mais eu vou, mais se afasta, pode programa e atualiza. Quanto mais selvagem você se torna, mais atraente você se torna. Vai na minha. Não, eu concordo, mas eu acho que também muda, acho que a gente mesmo também muda, né? Tipo, essa coisa dos amigos, principalmente, a gente vai deixando mesmo e vai entendendo que já era, que não dá mais. Uhum. Nova turma, faculdade agora. Você agora É. é nível 2, filha. É game nível 2, sabe? A galera que tá jogando nível 1 ainda, você continua achando super legal, mas agora você vai pra galera do nível 2, você mudou de fase. E é por mais que a gente goste das pessoas, não tem jeito, a gente vai ter que ir deixando essas pessoas no meio do caminho, né? Sim, porque a gente E também aí, não salva ninguém. A gente também não tem que sair salvando É. as pessoas e querendo implantar a consciência na pessoa que às vezes ela não está ainda no grau evolutivo de ter aquela consciência. Então ela não vai, se bobear, ainda fica com raiva de você. Então, a gente fazer a nossa própria consciência. Eu sou agraciada, eu tenho a Bianca, que é maravilhosa, minha amiga, tem a Amanda também, que já estão, assim, a Aline, tem várias mulheres que vão surgindo e vão se conectando, porque estão nessa energia também, né? E aí a gente vai evoluindo e vai crescendo junto. E aquela pessoa que ficou ainda, que ainda está em outra consciência, ela vai ter o período dela de conexão e de evolução de consciência no nível também que ela está. Então, a gente também não dá para sair salvando todo mundo, senão a gente entra nesse lugar de salvadora também, de que eu tenho que trazer, que as pessoas têm que ter consciência, que não vai funcionar. E assim, lembrar também que o tempo, ele não é uma métrica, né? O tempo, ele é relativo, ele é uma energia. Então, um processo que você levou 2 anos para integrar, essa sua amiguinha vai passar uma semana. E aí, quando você menos espera, cruza com ela no café e ela tá, ó, 10 graus na sua frente. Então, assim, não pense que você está deixando ninguém para trás. Você só está seguindo o seu caminho. Para frente, para trás, é um julgamento. Sim. Você não está deixando ninguém para trás. Porque às vezes essa alma, ela tem uma sabedoria ancestral, ela tem uma sabedoria primordial, ela é uma alma tão antiga, que na hora que ela desperta, que ela abre o olho, ela é eita. E aí você está lá, labutando, labutando. Quando você chega num curso que você se matricula, ela é a professora. E você diz, ei, eu deixei para trás, ó. Então, assim, não fique com esse pensamento de, eu estou deixando. Se você está se afastando nesse momento por uma questão de ressonância harmônica, como a Carol falou da frequência, massa, mas diga assim, daqui a pouco a gente se encontra. Né? É desse lugar de dizer, você não está perdendo. Você só está buscando algo que é mais verdadeiro agora, vai vir uma nova turma, mas essa pessoa, todo mundo vai ter que despertar, gente. Todo mundo vai ter que iluminar em algum momento. Algumas pessoas vão levar muitas encarnações, outras não. Mas tudo tende à evolução. Todas as espécies tendem à evolução, a natureza ela tende à evolução, né? Tudo tende a ser melhor a cada dia. Não estou dizendo que todo mundo vai chegar no mesmo ponto e vai se transformar todo mundo em anjo, não é desse lugar, mas que evoluir faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso processo. É nítido entre as nossas gerações. Então, assim, o quanto o nosso corpo se adapta, né? Você vê uma planta, ela vai se adaptando de uma maneira muito bonita, né? E eu trabalhei com genética, então, assim, ver a mudança que a própria natureza faz de uma geração para outra é imensa, tudo tem de evolução. Então, assim, não fica tranquila e solta, as pessoas elas voltam, e voltam de uma maneira grandiosa, se assim tiver de ser. E aí você vai estar grandiosa também para receber essas pessoas quando elas voltarem.
Então, é mais desse lugar de eu vou arrumar minha casa e daqui a pouco a gente se encontra. Entende? E sobre o relacionamento, também entrar num lugar de abrir o nosso receber, né? As nossas relações não são apenas sobre essa força do nosso corpo, mas também o quanto a gente também tem programações inconscientes que são instaladas para ter medo do masculino. Porque eu estou trabalhando tanto, Aline, eu estou ralando tanto para ter o meu corpo, para ter o meu espaço, para olhar para as minhas emoções, e aí vem um homem na minha vida, e eu sofri tanto nas relações anteriores, que eu acabo erguendo barreira para essa relação. Não importa se ele é um manauí, não importa se ele vai estar do outro lado do muro gritando meus nomes. Eu não abro a porta, porque eu tenho medo da relação. Eu tenho medo de me machucar de novo, eu não acredito no masculino. Eu não acredito no poder do relacionamento. Porque relacionamento é prisão, porque eu cresci vendo os meus pais sofrerem, porque eu já tive traumas pessoais. E eu digo isso assim, porque eu vivi um relacionamento abusivo e o processo para eu me abrir para uma nova relação foi 2 anos. E eu sou terapeuta, fazendo terapia, minha gente, fazendo hipnoterapia para curar o trauma. E eu não conseguia. Na hora que eu tinha um relacionamento maravilhoso, que eles diziam, bora namorar, eu sumia. Dizia, eu não consigo, me desculpa, falava abertamente, mas eu não conseguia. Era nítido o meu bloqueio, eu sabia que era um bloqueio. Então, assim, dá tempo também para os seus processos e para essa desconstrução do nosso repúdio ao masculino. Às vezes, Aline, nessa época você sentia vontade de namorar? Sentia, lógico que eu sentia vontade de namorar. Impossível. O bloqueio era enorme, o meu trauma era muito grande. Eu sofri muito, eu me neguei muito, eu me desconectei de mim mesma, eu me anulei, era um relacionamento muito tóxico, eu tive uma dependência emocional enorme. Então, assim, o medo o que me impede de viver tudo isso numa relação nova? Isso me trazia pavor. Então, assim, o relacionamento, quando a gente vai para o nosso corpo, é abrir o nosso corpo para novas experiências, mas a gente também precisa estar aberta para esse abrir. Precisa estar pronta, estar aberta é fogo. Precisa estar pronta para esse abrir. Então, a conexão afetivo-sexual genuína, ela requer um homem maduro o suficiente para lidar com uma mulher selvagem, e são muitos. O chamado masculino, ele é enorme. Aqui em São Paulo tem várias rodas de homens, com homens que são do país inteiro, são lindas. A própria Jornada Solar, que é o livro Agenda, igual a Mandala Lunar, que é uma versão masculina enorme, né? Tem muito trabalho sendo realizado com homem. Eu tenho amigos que só trabalham com homens, que é uma construção que pega várias dores do masculino sobre vulnerabilidade, sobre demonstrar afeto, sobre pedir perdão, sobre ser forte, sobre a exigência que a sociedade patriarcal faz em cima dos homens e que é muito pesada. Então, assim, existem muitas dores do masculino a serem trabalhadas, e tem muitos homens olhando isso. Então, tem muito homem selvagem também por aí, honrando seu corpo, honrando o corpo da mulher. Então, da mesma forma que tem muita mulher que ainda não despertou, tem muito barba azul, né? E eles acabam se encaixando. Mas é o nosso olhar também para esse homem que vem ser contribuição na nossa vida, que vem ser contribuição na nossa jornada e que vem nutrir o feminino sagrado. Faz sentido? Faz sim, Sim. com certeza. E eu digo assim também que relacionamento é espelho, né? É construção, é crescimento. Então, assim, quando vem uma pessoa, você está se relacionando com uma pessoa, ela não apareceu na sua vida do nada, né? É também energia, é também o que você precisa trabalhar aqui, né? Às vezes a gente passa e vai passar porque a pessoa vai te trazer exatamente, às vezes, coisas que você precisa trabalhar em si, coisas que você precisa despertar também ali. Então, relacionamento também é essa construção, relacionamento também é esse espelho, também é jornada de transformação. Verdade, também é. Também é cura, né? Ela também vem mostrar aquilo que a gente precisa observar. Então, Pode falar, Deusa. pode falar, Cris. Cheguei depois aqui, peguei o bonde andando, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Nós estamos conversando sobre o corpo jubiloso, falando sobre os vários aspectos do corpo como templo sagrado em vários níveis,
E agora falando das conexões do nosso corpo com as outras pessoas, tanto amizades quanto homens. Homens, Ai, homens que e mulheres, né? legal. Conexões Relacionamentos. sexuais. Conexões sexuais. Daí você falou uma palavra que iluminou, assim, ó, que foi a merecimento, né? E essa abertura do campo energético do corpo e do campo energético, né? Para que a gente se permita, primeiro, que outras pessoas entrem na nossa vida num nível mais profundo, né? Nesse lugar de vulnerabilidade, de se mostrar. E o outro também do merecimento sem culpa, né? Que uma coisa que está muito viva em mim. Hoje isso veio para mim várias vezes, é esse lugar de como que eu ancoro esse lugar, né? Como que eu abro esse espaço interno, né? De sentir que eu mereço, não pensar que eu mereço, porque pensar que eu mereço é fácil. Eu posso fazer 3.500 repetições aqui dizendo eu mereço. E uma lista de coisas que a minha mente vai me dizer que eu mereço. Mas realmente conectar isso no meu corpo, conectar isso internamente num nível mais profundo é bem difícil. E às vezes, quando eu tomo ações em relação a esse merecimento, ou seja, eu dou um passo para esse merecimento, né? Um passo físico, vamos dizer assim, vou fazer alguma coisa em relação a isso, porque eu acho que eu mereço isso aqui. Me vem um sentimento de culpa, de merecer ser feliz, de merecer ter mais, de merecer ter um relacionamento maravilhoso, de merecer ter abundância. Então, parece que em vez de vir leveza, vem peso. E aí eu queria escutar de vocês essa percepção também, se vocês já sentiram isso, se vocês já conseguiram curar isso internamente, ou se isso faz sentido para vocês, se vocês puderem. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, né? Eu gosto muito da filosofia do Access e eu sou absolutamente contra a lei do merecimento. Eu sou contra poucas coisas da minha vida, mas a lei do merecimento é uma delas. Eu acho que a lei do merecimento ela é um cabresto, porque ela é um julgamento. Então, você não merece nada. Você escolhe. Está disponível. O universo é abundância. Então, não existe merecimento, porque o merecimento ele é um questionamento. O questionamento é uma nota. E aí você está sempre batendo em algum lugar, é uma sinuca de bico. Você diz assim, eu mereço porque eu fiz isso, mas eu não fiz aquilo. Aí a bola bate do outro lado. Então, tipo, você está o tempo inteiro batendo em algum lugar, o merecimento. Eu mereço, mas eu mereço mesmo. Mas eu não sai, você não sai. A crença de merecimento não cura. Ela bate em uma sinuca o tempo inteiro. Você mira aqui nessa caçapa assim, ela bate, ricocheteia e a bola para todo lado. É impressionante. Então, assim, a crença de merecimento, ela é um julgamento. E como julgamento, ela tem que ser só liberada. Você não precisa merecer nada. Você só precisa acessar algo. Né? A natureza, ela é só abundância. Ela é só prosperidade. Você não precisa merecer que essa árvore dê frutos para que você consuma. A árvore dá fruto e ponto. Você que escolhe se você vai pegar aquela maçã, se você vai fazer um suco, se você vai fazer uma torta, se você vai fazer um pastelzinho do McDonald's, não importa. A maçã está ali, a árvore dá a maçã e pronto. Então, esse nível de complexidade, ele faz com que a gente entre num peso muito grande. Porque como mulher, numa construção histórico-social, a gente tinha que merecer o bom casamento. A gente tinha que ser prendada e ser boa, e ter estudado, e ter falado direito. E se o cara vinha e não se interessava por você e casava com a outra, é porque você fez alguma coisa errada. Que ela foi melhor que você, ele casou com ela. Eu gosto muito de assistir Bridgerton, a série, não sei se vocês já viram. Retrata muito essa de uma maneira lúdica, né, muito mais enfeitada, mas retrata, né, assim como orgulho e preconceito, quando elas estão no baile, dançando, então assim, e ali esperando serem convidadas por um cavalheiro. Então assim, você tem que fazer algo que justifique o interesse de um homem. E se esse homem não se interessa, é porque você não merece. A gente transformou isso num conceito espiritual good vibes chamado merecimento. E aí, crença de merecimento. É porque você está com a crença de merecimento baixa. Não, é porque você tem crença de merecimento. Solta a crença de merecimento, vai ser feliz. Então, assim, entra no lugar do eu escolho. Eu escolho. Então, o que a gente faz para um relacionamento bom? Primeiro, universo, o que eu quero? O que eu quero não é porque eu atraio. O que eu quero é porque eu me torno. Eu quero ter um carro de R$1 milhão. Para eu ter um carro de R$1 milhão, eu tenho que ser uma mulher que tem posses suficientes para esse patrimônio e que tem habilitação.
que tem carteira de motorista. Como é que eu dirigi meu carro de R$1 milhão? Então, escolher o que eu quero é para entender quem eu me torno. Eu quero um homem saudável, que pratique atividade física. Automaticamente, eu crio um compromisso de coerência em que eu começo a praticar atividade física. Eu vou ter um homem que pratica atividade física, eu não? Então, assim, deixar claro o que você quer para que você se torne. Eu quero ser a pessoa que, sei lá, dá aula em Harvard. Eu passo a ser a pessoa que fala inglês, que tem uma graduação muito alta, que tem um alto nível, que começa a ter contatos suficientes para prestar concurso para Harvard. Entende? Então, deixa claro o relacionamento que você quer, para que você se torne a frequência que esse relacionamento exige, a mulher que é capaz de ancorar essa relação. E quando você encontrar alguém, baixa o julgamento. Quem é você? Revele-se a mim. Eu espero que ele seja gentil. Ah, Aline, eu não vou machucar com ele não, porque ele foi isso. Gente, quem ele é? Ele é uma alma antiga andando na Terra. Porque se você está numa frequência alta, você não vai ser atraída por coisa pequena, você vai ser atraída por um grande homem, você é uma grande mulher. E esse grande homem, ele vem te mostrar alguma coisa, ele vem trazendo um presente. E esse presente pode ser que a relação dure 6 meses, pode ser que dure 10 anos, pode ser que dure 1000, pode ser que seja um espírito que retorna a milhares de encarnações com você. Pode ser que passe um mês, mas em um mês ele te entrega um presente. Então, todos os meus relacionamentos me entregaram presentes. Porque eu sempre estive aberta para que aquele homem me entregasse um presente. Sabe, quem é você? Você está cruzando a minha vida e a espiritualidade é boa o tempo inteiro. Por que eles estão colocando você na minha vida? E eu escolho, qualquer aprendizado que essa relação tiver, eu escolho aprender pelo amor. Então, se essa relação é para mostrar que eu preciso impor limites, obrigada por me mostrar. Isso não dói. Eu escolho aprender pelo amor, porque eu tô consciente. Eu tô vendo a relação. Eu tô aberta para ver a pessoa. Eu tô aberta para me ver na relação, sem julgamento de que eu sou boa e ele é mau, sem julgamento de que ele é incrível e eu não presto. Sem julgamentos. É nu. A alma está nua dentro dessa relação. Eu vejo as minhas vulnerabilidades sem culpa, sem raiva, sem medo, sem ego. E eu vejo as vulnerabilidades daquele outro ser humano que vem com histórias, com traumas maternos, paternos, com violências contra si mesmo, com ego ferido. E eu vejo aquele outro ser humano também, e assim a gente se conecta. E se essa conexão dura um ano, é incrível. Dura um mês, é incrível também, porque o tempo é energia. Então, assim, essa conexão sua com você e esse abrir e receber para outra pessoa é você se conectar a essa outra pessoa olhando a humanidade dela e olhando a sua. Gente, é tão bonito. É tão bonito. Quando a relação termina, porque chegou no momento da morte, por mais que você sinta a dorzinha do apego, mas é uma sensação de foi bom. A morte, ela não te rasga. É como se você realmente entregasse o fim daquela relação para a grande mãe, dissesse, eu respeito. E o seu papel, né? Essa relação me deu o que eu precisava nesse momento, obrigada. E aí você vai ter um momento de tristeza, mas não é dilacerante, é bonito. E é esse o grande desafio, porque é muito mais fácil erguer barreira, é muito mais fácil ter julgamento, é muito mais fácil achar que a culpa é minha. E numa relação, nesse nível de vulnerabilidade, é uma escolha corajosa. E é difícil. E aí, para isso que a gente faz terapia, porque na hora a gente trava. Não, meu relacionamento terminou agora em dezembro, o último, e aí a gente, na hora que dei várias travadas nesse negócio, e aí a gente vai e destrava, né? A gente conversava com Carol. Então, tipo, é para esse lugar, para que a gente continue se mantendo presente, consciente, vulnerável. Faz sentido para vocês, deusas? Sim. Sim, faz sentido. É interessante você falar de se conectar com a humanidade do outro, mas tem coisas dentro da humanidade do outro que talvez eu não queira lidar realmente, né? Eu acho que também tem essa clareza, que o outro tem uma humanidade, dentro dessa humanidade
ele tem a personalidade, né? E às vezes dentro dessa personalidade tem coisas que eu não quero. Então, obrigada, tchau. Acho que só me veio, de tudo que você falou, me chamou um pouco a atenção isso, porque às vezes pode ser um pouco até fantasioso, né? Eu adoraria me conectar com a humanidade de todas as pessoas de uma forma compassiva e empática o tempo todo, mas não é real. Tem gente que me incomoda pra caralho e eu não quero estar perto. Então, ter Essa essa... pessoa que incomoda vem dois aspectos. Ela me incomoda, eu não quero estar perto, porque ela mostra quem eu sou, porque ela é um Pode ser espelho, também. Pode porque ela ser é um espelho, aspectos ou eu meus não quero, ou eu Que não você quero não estar quer ver, perto. né? Às vezes a É. gente vê no outro e não quer ver na gente. Eu até O brinco assim, né? Quando eu conheço uma pessoa que eu não gosto dela, eu sei que a gente vai ser super amiga. Eu até sempre brinco, eu digo, nossa, eu vi fulana, não fui com a cara de fulana. Eu sei que a gente vai ser muito amiga. Porque eu sei que eu não gostei dela, porque ela é igualzinha a mim. Às vezes ela fala forte, ela define limites de forma rígida. Ela é igualzinha a mim. Aí eu digo, não gostei de fulana. É minha cópia. Eu não quero andar com a minha cópia, porque a minha cópia é meu espelho, eu não quero ver. Então, assim, eu tenho várias amigas que a gente brinca assim, que de cara a gente meio que rosnou uma pra outra, assim, ó, somente amiga antiga. E aí hoje a gente é best há mais de 10 anos. Por causa disso, então, assim, primeiro, essa pessoa que eu não gostei, a energia realmente não bate, porque é uma energia que vai contra os meus valores morais e princípios, é uma pessoa que tem crenças e formas sociais que eu não, que eu abomino, ou é uma energia do tipo, não gostei, porque geralmente ela é o meu reflexo. E assim, gente, relacionamento amoroso é escolha, pelo simples fato que é para se tornar. É cura nível hard. Né? Tem até um livro que eu estava lendo sobre relacionamento do Access, que ela fala assim que relacionamento amoroso é a escolha que você faz de entrar no modo turbo. Se você estiver sozinha, você vai olhando para o seu ego, para a sua vaidade, para o seu, sabe, para o seu, pro tanto que você ai, como chama? Quando tudo gira ao meu redor. Tipo, você vai olhando para tudo isso aos pouquinhos. O quanto você é controladora, o quanto você é insegura, o quanto você tem medo de ser abandonada, medo de rejeição, medo de tudo. O quanto você necessita ser aceita. Isso você vai olhando devagarzinho na vida. Você pega um relacionamento amoroso, vem tudo. Tudo uma vez, que vem a família dele, vem o relacionamento com ele, vem as necessidades humanas da outra pessoa de tempo sua, e você não consegue definir limites, porque você quer agradar. E aí vem o quanto você equilibra seus pilares, vem tudo uma vez. Então, relacionamento amoroso é modo turbo. Essa pessoa, ela vai vir com dores e com defeitos. A questão é o saldo entre as dores que essa pessoa tem e tudo de lindo que ela tem na alma dela, e o quanto contribui na minha vida. O saldo é positivo, então ela é bem-vinda. Porque nossas amigas têm também defeitos. E por que com as nossas amigas a gente é tão gentil e com o homem a gente é tão áspera, ou com mulher, no caso, com relacionamento amoroso a gente é tão áspera? Medo. Porque eu aceito os defeitos de Carol, mas se um boy vier falando qualquer coisa, eu não aceito. Eu não desculpo. Eu não tolero, eu não admito, eu corto. É uma conexão afetiva, só que é uma conexão afetiva sexual. Mas por que tanto medo? Gente, eu tenho muita. Eu estou solteira, né? Mas eu tenho muita amizade com todos os meus ex, exceto o abusivo. Ainda falo com ele. Mas eu tenho muita amizade com todos esses homens incríveis que foram contribuição na minha jornada. Então, assim, amizade mesmo, dizer, cara, você tá bem, vamos conversar, por causa dessa humanidade. Hoje, eles não são mais contribuição porque eu quero para a minha vida, mas vejo, honra e respeito. E me abro. Me abro para a minha metamorfose dentro de uma relação. Porque se você, deusa, entra num relacionamento e sai desse relacionamento a mesma deusa, você fez errado. Reinicia. Tem que expandir. Relacionamento é cura em modo turbo. Entrou e saiu igual, tá blindada, baixa a barreira. Pode baixar a barreira. Uma crença sua não caiu por terra, um autoconhecimento a mais não chegou no seu sistema, tá blindada, pode baixar a barreira. Aline, uma coisa que eu queria comentar, né, quando a gente fala, voltando ao ponto de início, né, que
Tipo assim, essa pessoa me incomoda, né? E eu tô pensando numa pessoa realmente que eu tô convivendo. Me Tem uma incomoda. pessoa, E essa não é uma pessoa metáfora, é uma pessoa específica. é uma pessoa específica, mas claro, isso acontece assim, não com frequência, mas existem momentos que tem pessoas que a gente não bate o santo, né? Ou que dentro da convivência você vê que não é agradável. E não é de relacionamento, né? Amoroso, sexual. Mas é de convivência. E claro que essa pessoa mostra também lados meus que precisam ser transformados, porque todo mundo mostra. Até o cara que é um assassino vai mostrar um lado meu, que talvez seja vingativo, né? Eu acho que as piores pessoas e as melhores pessoas vão mostrar lados meus dentro de um certo, vamos dizer, uma porcentagem talvez diferente. Talvez uma pessoa seja mais agressiva, eu também tenho agressão. Também sou agressiva, mas talvez não seja tanto quanto aquela pessoa, ou talvez eu controle um pouco mais, ou talvez Perfeito. aquilo que ativou a agressividade não ativa a minha, mas outras coisas ativam a minha agressividade, entende? Então, acho que faz sentido. As pessoas sempre movem coisas dentro da gente. Só que o processo de trabalho interno e de cura, por mais que acho que todas nós que estamos aqui sempre estamos dentro desse espiral, né, de se olhar, pelo menos sempre se olhando, sempre tentando se transformar, fazendo vários processos de cura de todo tipo, né? O tempo todo, são processos e que muitas das vezes a gente não tem controle. Então, pode ser que sim, que essa pessoa vem na minha vida para mostrar realmente coisas que eu preciso me transformar, e talvez o que eu preciso me transformar, eu não vou acordar amanhã de manhã e dizer, Deus chega, realmente eu não quero mais ser assim, e, pronto, mudei. Não, vai ser todo um processo que eu vou olhar várias vezes, que eu vou cair no buraco sem enxergar várias vezes, até que eu chegue um momento que eu vou conseguir girar aquela chave. Então, acho que, assim, faz sentido, mas, ao mesmo tempo, acho que não é automático, né? Você vai conviver com pessoas que vão te mostrar coisas, mas que talvez, mesmo que você compreenda, tenha consciência e decida que você quer mudar algumas coisas, vai ser um processo que está fora do seu controle. Não necessariamente você vai acordar no outro dia e você vai ter liberado tudo que está nas suas células, na sua ancestralidade, na sua história de vida, na sua infância, tudo que está dentro de você, que é enorme em relação àquilo. E eu fiquei curiosa para saber qual é a outra coisa, então, que a pessoa te incomoda. Uma é porque ela mostra coisas em você, e a outra era qual? Porque realmente ela não ressoa, né? Seja uma pessoa que realmente ela está fora da minha frequência de vibração. Então, como eu falei, né? Ela é um espelho, e aí eu vou ter uma cura ali, vai ter uma conexão, porque a gente está igual, ou é uma pessoa que tem valores, né? Ela me incomoda porque realmente ela tem valores que vão contra quem eu sou, e que é uma pessoa que é o meu oposto, e aí não tem sintonia nenhuma mesmo, eu vou me afastar. Um grande ponto que vem quando a gente está convivendo com relações desafiadoras, gente, é entender o saldo, tá? Aline, relacionamento é cura, e o meu relacionamento é cura demais da conta, é insuportável. Não está funcionando. Então, não é desse lugar, tá? É entender o saldo. Eu tenho uma pessoa que me incomoda, ok. E eu tenho que conviver com ela porque eu trabalho com ela, não tenho o que fazer. Ok. Mas e o restante das pessoas que você convive? Todo mundo incomoda? Porque assim, gente, eu preciso ter um espaço de segurança. Eu preciso ter um lugar de descanso. Eu não posso escalar a montanha o tempo inteiro. Eu tenho as bases de acampamento. Então, assim, eu preciso de base de acampamento. Eu preciso de locais, ambientes e círculos em que eu consigo respirar, recuperar as minhas energias para voltar a escalar a montanha. As relações não são a montanha. A vida e a nossa jornada interior é a montanha. Então, assim, esse grupo é uma base de acampamento para mim, a Carol e a Lígia são uma base de acampamento para mim. Então, assim, na hora que o bicho pega, aqui eu consigo ter um espaço em que eu consigo encontrar pessoas que a minha energia, que é quente. Então, é saldo. Você não vai conseguir, você vai passar 1, 2, 3 dias no saldo negativo, mas você não aguenta muito tempo. Eu tenho um relacionamento que hoje a gente se desentendeu. Eu vou integrar, ele vai integrar, e aí a gente vai, saldo positivo de novo. Então, assim, tá negativo, continua negativo, hoje está mais negativo ainda, hoje está menos negativo, então não está funcionando. Então, as relações humanas, elas são saldos. Nós temos saques e depósitos. Saques emocionais e depósitos emocionais. Se as minhas relações sociais, se as minhas conexões afetivas são o tempo inteiro saques,
Como é que fica esse saldo dessa conta bancária? Então, olhar para isso, porque eu não vou levar um dia para integrar. Eu posso levar uma encarnação inteira, 2 ou 3, para curar algum padrão. Encarnação, gente, eu tenho coisas nessa encarnação que eu estou curando que vem de 3 encarnações atrás. Então, assim, não é fácil. E eu estou curando nessa, minha gente, olhe na base da raça. Do oremos. Uma coisa que eu gosto. Se forçar mais um pouquinho, eu jogo para a próxima. Uma coisa que eu gosto bastante em relação a isso, né, quando tem alguém que está te incomodando e que você não está conseguindo ali, né, conviver, é o Ho'oponopono. Você fazer o Ho'oponopono com o nome da pessoa. Eu fiz, né, eu falo pela minha experiência, meu pai entrou numa onda muito louca com relação à política e eu estava ficando com raiva dele. E eu estava começando a desconstruir várias coisas, porque não era o pai que eu tinha idealizado para mim, que me criou, que me ensinou várias coisas. E aí eu comecei a fazer Ho'oponopono para ele, né? E para que eu pudesse entender e amenizar esses sentimentos, sabe? E para mim me ajudou muito, muita coisa, porque eu consegui desconectar essa energia que a gente estava desconexo em pensamento e um monte de coisa, em criando brigas e discordâncias, enfim. E eu consegui separar isso, né? Eu consegui entender, é o processo dele, deixa ele viver o que ele está vivendo, está tudo bem. E eu não vou me envolver no que ele está vivendo. Eu não concordo, mas eu deixo ele viver a vida dele. E aí, a partir disso, eu fui trabalhando o Ho'oponopono em mim para eu conseguisse limpar esse sentimento que estava em mim. Né? E eu consegui limpar, eu consigo conviver, eu já não me incomoda mais isso, sabe? Eu fico, de certa forma, ainda fico um pouco preocupada, ele deu uma boa melhorada, mas eu fico um pouco preocupada, mas assim, é aquilo, é meu pai, também eu não tenho que me preocupar com ele, né? Ele tem o grau de evolução dele, eu vim aqui como filha, eu sou menor do que ele. E o Ho'oponopono são suas emoções, né? Então você limpa Sim, a sua raiva, a sua frustração, consegui a sua limpar e expectativa. liberar para que eu conseguisse conviver, para que eu conseguisse olhar para ele de novo, para que eu conseguisse olhar com outros olhos, né? Com olhos de amor e do processo de evolução que ele pode estar vivendo agora, né? Que ele veio para viver e é a concepção dele. Então, assim, né? Que o outro a gente não controla, mas a gente controla a gente. Eu controlo o que eu sinto. Eu controlo o que eu vejo, eu posso controlar o que eu vejo. Eu tenho poder de influência, né? Eu tenho poder de influência nisso. Então... E como o campo E é aí, forte, às vezes, né? Às coisas vezes que incomodavam param de incomodar. Desculpa, entendi. Falo de novo. Porque às vezes coisas que assim, que incomodam, né? Você fazendo, você começa a limpar em você, coisas que te incomodam param de incomodar. Porque aí você limpou, liberou. E a pessoa, ela vai dar igual. Ou ela se afasta, a pessoa, ou ela se afasta de você, ou vocês vão conviver ali, mas aquilo ali não vai te incomodar mais. Fala, Cris. vou fazer o Ho'oponopono. Porque às vezes, tipo assim, o campo tá tão forte de conflito que, por exemplo, assim, eu tô fazendo outra coisa, e aí vem pensamentos, eu percebo que vem pensamentos, tipo assim, fantasiando que eu tô respondendo alguma coisa para aquilo que a pessoa tinha me falado, e aí eu tô fazendo essa prática, né, de já cortar aquele pensamento e falar, tipo, tá, por que eu tô pensando nisso? Eu não quero criar essa realidade, peraí, eu vou pensar em outra coisa. E aí eu penso, sei lá, em projetos que eu estou criando, em coisas que eu estou fazendo que me dão alegria, que me dão motivação, enfim, e tiro o foco daquilo ali. Eu acho que, na verdade, já está indo até para um outro caminho, né? Mas eu acho que, às vezes, é essa energia de, pelo menos o aprendizado que está vindo para mim é escolher estar em paz, sabe? Quando você não quer brigar mais com as pessoas. A gente, às vezes, tem uma coisa, assim, de, tipo, querer brigar ou querer discutir com alguma coisa pequena, e aí tirar a energia disso e falar, não, eu não quero brigar, eu quero criar. Deixa eu botar minha energia em criar alguma coisa. Deixa eu tirar daquele pensamento de discutir com essa pessoa e
colocar na criação de algo, né? Não vou ficar alimentando aquela coisa ali, eu vou alimentar outra coisa, então, peraí, deixa eu botar minha energia de outro lado. E Então, isso o é Ho'oponopono pode realmente ajudar. Isso é a filosofia da escolha, né? Então, da mesma forma que você tem o poder de escolher onde você coloca a sua energia, você tem o poder de escolher tudo nessa vida, você não precisa merecer nada. Então, é a mesma filosofia. É que a gente, às vezes, emprega em algumas coisas e distorce em outras. Então, na hora que você for se conectar com alguém também, né, vá para a escolha da abundância, do quanto você é grandiosa e deusa e maravilhosa, e do quanto você tem amigas com muita saudade. Morrendo de saudade de um café. Então, vá desse lugar de grandiosidade, de tudo que você cria na sua vida. Tem relacionamentos que está criando conflito, mas você também cria relacionamentos tão amorosos, né? Então, é por sua escolha. É porque senão a gente acaba criando mais disso, né? Porque aí eu fico criando forma, pensamento de ficar ali discutindo com a pessoa, de ficar ali criando mais conflito. Exatamente. E às vezes a pessoa ela não tá nem aí. A gente que tá ali criando conflito, criando forma, pensamento, que fica ali assim, ó, martelando na nossa cabeça. E aí o Ho'oponopono, ele ajuda a liberar isso. E também uma dica que eu gosto de analisar, que pode não fazer sentido para você, é quando alguém me irrita muito, e é uma pessoa mais ou menos no relacionamento como você está citando, eu gosto muito de ver quem essa pessoa espelha. Porque quando eu paro para analisar os traços, às vezes ela é exatamente meu pai. Às vezes ela é exatamente um namoradinho. Às vezes ela é exatamente uma professora. Alguém que em outro momento eu queria ter comprado uma briga e eu não tinha força. Aí eu fico reencenando com essa pessoa. Quando eu encontro uma pessoa similar, eu reenceno. E aí, nessa realidade agora, eu me sinto forte para pegar um fight com ela. E aí eu fico comprando briga, e às vezes a briga nem existe. É porque ela está espelhando de uma forma inconsciente a memória de alguém que eu gostaria de ter me posicionado. E aí, às vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu dizer, peraí, quem é você dentro de mim? Quem você está acordando, né? Qual múmia você está despertando aqui dentro? E aí, quando eu vou olhar, essa pessoa tem outro... E aí, tem o que uma, você faz com isso? e aí integra, aí terapia. Aí terapia. Aí eu ligo para as minhas terapeutas e digo, ó, peguei um nó, pode aqui, né, Carol? Digo, gente, peguei um nó aqui, ajuda que deu ruim. Aí eu vou para as minhas terapeutas. Vou para o Castro, vou para a Ila, vou para hipnose com abacaxi. Digo, ó, peguei um nó, eu encontrei o problema, vocês resolvem. E as meninas fazem a mesma coisa comigo. Diz, Aline, achei um problema, como é que eu resolvo esse problema agora? Vamos brincar juntas. E aí eu vou tratar em terapia. Digo, ó, encontrei uma pessoa que eu estou espelhando uma questão de infância. E aí, ó, vamos resolver em terapia. E aí eu cedo esse poder de controle, não sou eu que vou resolver tudo, né? Eu tenho pessoas para eu soltar, só sentar na cadeira e dizer, resolve a minha vida. Boa, amiga. Tem que ser terapia. Mas, Deus, a gente estourou valendo o horário, eu adorei. Né? Eu achei que como uma roda de debate a gente ia ser muito mais breve e não ia expandir tanto, vocês são sempre tão quietinhas. Mas fico muito honrada pela energia, pelas contribuições, pelas palavras, pelas meninas que não conseguiram ficar até o final, que já mandaram mensagem, pelas meninas que não conseguiram entrar também, mandaram mensagem aqui para mim. Então, muito, muito obrigada pela nossa noite, foi incrível demais. Espero que vocês hoje olhem para o seu corpo, para as suas conexões, para a sua alma, como esse veículo mágico, encantado, poderoso, que cura sua ancestralidade, que cura sua descendência, que representa sua força, né, que representa todo o seu DNA, toda a sua genética, todas as mulheres que vieram antes, que representa seu poder, que ancora os seus sonhos, que lhe permite sentir, que lhe permite ter prazer, que lhe permite sonhar, que lhe permite ver, ouvir, falar, tudo que você quiser fazer com ele, né, em vários níveis, né, ver além dos nossos olhos, ouvir além. Então, que vocês se conectem a essa energia tão grandiosa como mulheres selvagens, e entendam que uma mulher selvagem tem um corpo selvagem, né, e entendam que uma mulher que olha para as suas questões e que questiona tudo ao seu redor, e que tem a sua voz, e que vive os seus sonhos, e que busca o que é verdadeiro, que diz sim, que diz não, essa mulher também tem um corpo livre. Então, uma alma livre habita um corpo livre. E a gente possa mudar isso, ensinar as pessoas que estão ao nosso redor a serem assim também. Sejam as nossas ancestrais, sejam as nossas amigas, né, sejam pessoas na rua, né, que a gente possa
mostrar que é possível e fazer elas enxergarem aquilo que elas nunca não sabiam que existia. Perfeito. Gratidão. Usar esse Gratidão, veículo, foi né? ótimo. Gratidão, Usar, desculpa. honrar nosso veículo, nossa capinha, morada da nossa alma. E vamos se divertir, minha gente. Esse planeta é diversão. A gente não está aqui para outra coisa, não. Evoluir e diversão são a energia da criação, é a energia da diversão. Então, né, vamos aproveitar. Você vê todos os animais na natureza brincando, se divertindo, e a gente aqui arrancando os cabelos. Então, né, vamos viver, vamos transar, vamos sentir prazer, vamos viver, vamos comer. Vamos transar, né? Vamos lá. Vamos cantar, vamos gozar, vamos viver, né? Correr livre, né? La Loba já soprou vocês, já cantou os ossos, ele já se fez carne, agora o lobo ele corre no horizonte. Sintam o vento bater nos pelos, vão se divertir, sejam felizes. É isso. Obrigada, amiga. É isso, Obrigada. gratidão. Fiquem bem. Gratidão. Beijo, tchau. Tchau.